O ministro do STF falou que se o governo federal não consegue proteger os seus funcionários das sanções, ele preferia receber o salário dele em saco de dinheiro para escapar das sanções. Boa ideia. Eu já falei sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show. Porque esse é o destino que aguarda os sancionados pela Lei Magnitsky. Eu já trouxe isso aqui ao programa diversas vezes, mas é sempre bom lembrar. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! A pergunta que fica, portanto, é a seguinte: até onde a Faria Lima e os seus integrantes estão dispostos a ir para defender Alexandre, em breve Gilmar? Será que eles estão mesmo dispostos a enfrentar as sanções secundárias por causa deles? Veremos. O que eu sei é o seguinte: toda essa movimentação do Supremo para tentar escapar, mesmo que um pouco das sanções, mostra que eles estão desesperados. Reparem que nós nunca mais tivemos efetivamente piadas sobre Magnitsky, que ninguém mais brinca dizendo, fazendo aposta para saber quem vai perder o visto primeiro, até porque todos eles perderam. E eu posso dizer que os tempos mudaram muito. Eu cheguei a comentar aqui na terça-feira sobre uma movimentação que também deixava claro que os caras estavam sentindo o impacto das sanções. E sim, e olha que eu ainda disso para vocês, elas vão demorar tempo e nós estamos tomando outras ações para que elas atinjam o nível de 100% ou perto disso de aplicação. Mas naquela ocasião eu falei sobre a ideia genial do Gilmar Mendes de aprovar uma lei anti-embargos que ia proibir os embargos comerciais ao Brasil. E naquela fala de terça-feira eu apontei o óbvio, que uma lei dessas não teria absolutamente nenhum efeito prático. Eu citei aqui o caso da Europa, que aprovou regulamentos nessa mesma direção, e no final das contas os bancos europeus todos decidiram continuar seguindo as sanções americanas, com medo de perder acesso ao mercado dos Estados Unidos, inclusive os bancos que fizeram graça e quiseram burlar as sanções e foram multados exatamente da mesma forma. Mas agora, veja, o efeito Paulo Figueiredo Show, né? Eu ainda cheguei a dizer, poxa, né, como pode... será que o Maduro não teve a mesma ideia? Será que o Kim Jong-il não teve a mesma ideia? Será que o Xi Jinping não teve essa ideia brilhante do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes é tão fodão que ele tem ideias que ninguém mais tem, né? E, com o tempo, o efeito Paulo Figueiredo Show faz com que até a Globo News... Bom, bota a Globo News para falar aí pra gente, Bruno. Algo com um caráter mais de solidariedade e uma indignação coletiva do que algo que traga um efeito prático. Porque quando a gente se aprofunda no que é a Lei Magnitsky, ela traz sanções apenas dentro dos Estados Unidos para bancos. E isso é gravíssimo, isso é muito sério para os bancos. O que pode se discutir é uma facilitação para bancos atuarem com outros sistemas, talvez na Europa, talvez até mesmo Ásia. Estou dando aqui ideias do que eu ouvi já aqui dentro do Congresso. Porque na prática a gente vê uma grande indignação no Supremo. Eu cheguei a ouvir de um ministro do Supremo que se o governo federal não conseguisse proteger os seus servidores, porque se a gente olhar ministros, e especialmente os ministros do Supremo, outras pessoas que foram alvo até agora e que são servidores públicos, se o governo não consegue proteger os seus servidores públicos, esse ministro me disse, eu preferia receber um saco de dinheiro, então, porque eu prometi a um amigo que eu não ia mais ficar fazendo piada com esse tipo de coisa. Então vou falar sério, prometi esse meu amigo. É a falência de um país com um sistema autônomo financeiro. A gente consegue entender essa indignação, né? Mas de qualquer maneira, essa discussão também traz um alento para os bancos, para se buscar um outro formato de utilização financeira que não traga punições para essas instituições financeiras que atuam nos Estados Unidos e que estão sob risco de serem vetadas, por exemplo, num sistema em dólar. Então, talvez seja buscar um outro formato, outros países, um sistema via Europa, talvez, que alguns bancos possam seguir, mesmo sendo sancionados nos Estados Unidos. Quer dizer que agora na Globo News chegou a informação de que a lei anti-embargos não passa de uma ação desesperada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não diziam que estavam tudo normal nas suas vidas, que nada tinha mudado?
Agora, engraçado, segundo acho que é a Ana Flor, né? O ministro do STF falou que se o governo federal não consegue proteger os seus funcionários das sanções, ele preferia receber o salário dele em saco de dinheiro para escapar das sanções. Boa ideia. Eu já falei sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show. Porque esse é o destino que aguarda os sancionados pela Lei Magnitsky. Eu já trouxe isso aqui ao programa diversas vezes, mas é sempre bom lembrar. Em agosto de 2020, durante a administração Biden, os Estados Unidos impuseram sanções OFAC contra a Carrie Lam, chefe do Poder Executivo dos comunistas de Hong Kong. Hong Kong é um dos maiores centros financeiros do mundo e vive sob o domínio do Partido Comunista Chinês. Alguns meses depois, ela deu uma entrevista dizendo que estava aqui tendo que receber o salário dela da forma como sugeriu esse ministro do STF, em saco de dinheiro. Então, entendam, Gilmar e os demais. Sim, o governo federal não pode proteger vocês. Não tem meios para proteger vocês. Não há escapatória. É isso que aguarda os violadores de direitos humanos e seus habilitadores. Se você deixa de jogar sob as regras do mundo livre, você perde acesso ao sistema financeiro internacional propiciado pelo mundo livre. Ora, você está livre, como sugere Ana Flor, para fazer as suas negociações não mais em dólar, mas em renminbi, yuan. Fica à vontade, pode fazer em Gilmar Mendes gosta de cavalo, pelo que a gente está levantando aqui de relatório de inteligência. Mas pode fazer negociações em cavalos, pode fazer em cabeça de gado, pode fazer da forma que quiser. Quem quiser passar por essa experiência e quiser continuar dando jeitinho no cumprimento da Lei Magnitsky, é só continuar apoiando o Alexandre de Moraes. É só continuar facilitando as violações de direitos humanos no Brasil. Quem fizer essas coisas pode ter certeza que o seu caminho está traçado. E eu disse isso a vocês, eu venho dizendo isso a vários, Paulo Figueiredo Show. A primeira parte do nosso plano foi 100%, teve 100% dos seus objetivos atingidos. Nós caçamos o visto de todos os ministros do PGR e de vários servidores públicos, inclusive de baixo escalão, para entenderem que as sanções são amplas. Nós aplicamos o que diziam que era impossível, sanção Magnitsky a Alexandre de Moraes. Nós expandimos a sanção Magnitsky às pessoas jurídicas, o instituto que faz a blindagem patrimonial do Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia, que é a origem da sua fortuna. E também a sua esposa, que é a advogada prodígio, que obviamente é o braço financeiro da família. Todas essas etapas foram atingidas. O que precisamos fazer a partir de agora? Nós precisamos garantir que todo o peso das sanções sejam sentidos, antes de sancionarmos novos ministros, antes de novos nomes serem acrescentados, e vocês vão ter que ter paciência. Nós precisamos passar por essa fase que nós estamos passando agora, a fase do choro e do ranger de dentes, a fase de contas, sites que caem do ar, contas canceladas. Eu vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show, anota aqui, câmera 2. Agora sim. Anotem aí, eu ainda vou noticiar no Paulo Figueiredo Show que a conta do iCloud do Alexandre foi cancelada, que a conta do WhatsApp do Alexandre vai ser cancelada. Eu ainda vou noticiar aqui nesse programa, no Paulo Figueiredo Show, uma terça, uma quarta ou uma quinta, você ouvirá essa notícia aqui. Dani Lima vai estar desesperada, porque ela não vai ter mais com quem conversar por WhatsApp, e você vai estar aqui rindo comigo. Não vai haver mais conta em rede social, não vai haver mais Microsoft Teams para fazer audiência virtual, não vai haver mais WhatsApp, não vai mais ter iPhone, e não adianta comprar não sei se vende na Havan, se vende celular, mas não adianta ir na Havan comprar Android vagabundo para usar a conta do Google, não, porque a gente vai descobrir a sua conta do Google e o seu conta no Google Play também será desconectada. Quero você usando aquele Nokia antigo, aquele tijolão bacana, usando uma pochete
por baixo dessa tua capa de pseudo-juiz. Eu ainda, vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show, quem viver verá. Eu confesso que é muito bom chegar no programa de número 200 e ver quantas coisas Deus nos permitiu conquistar. Há alguns meses o regime vivia de piada, sarro, chacota. E o underdog, né? O underdog é aquele cara em que ninguém bota muita fé. Ele tem uma vantagem. Porque o underdog, o Rocky Balboa, é o arquétipo do underdog, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo é o arquétipo do underdog, né? Esse cara, ele acaba surpreendendo todo mundo que achou que ele não ia conseguir, não ia chegar em lugar nenhum. E nesse sentido, junguiano aqui, eu acho que a gente tem o grande arquétipo do underdog da política brasileira. Primeiro foi Jair Bolsonaro, né, aquele político do baixo clero, que todo mundo fazia piada, que ninguém acreditaria que ele chegaria lá. O próprio Trump é um desses, ninguém acreditava que ele chegaria lá, etc. E o cara sai da chacota para ter que ser engolido e para virar presidente. É um arquétipo poderoso, é muito forte. Nesse momento, o grande arquétipo do underdog da política brasileira é o deputado Eduardo Bolsonaro. E há muito tempo que a gente não lia essas reportagens como essa aqui, do Igor Gadelha. Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa de Moraes. Eu lembro disso, ele era chamado de bananinha, de frouxo, era feito de piada, etc. E olha como é que são as coisas, né? Ontem nós tivemos uma reportagem com um título até parecido, mas com conteúdo muito diferente. A Bela Megali, do Globo, publicou o seguinte: Eduardo Bolsonaro é alvo de ironia e críticas em jantar na casa do Alexandre de Moraes. Ué, mas qual seria a razão da ironia e das críticas? Seria porque ele é um frouxo? Seria porque ele é o bananinha, como era no jantar do ano passado? Não. Seria que a atuação dos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos estivesse implodindo a direita e que o Eduardo seria o principal cabo eleitoral do Lula. Daí é o seguinte: quando a nata da elite do Poder Judiciário se reúne para falar que você está prejudicando a direita e, ao mesmo tempo, essas são as pessoas que censuram, que tornam inelegíveis e permitem que condições de disputa eleitoral completamente desleais à direita, quando isso acontece, meu filho, é porque você sabe que o seu trabalho está sendo bem feito. Alguns dos presentes nesse jantar foram ex-ministros do governo Bolsonaro, segundo a Bela Megali. Eu tenho um palpite. Mas não vou falar nada. Ela diz que também tinha um ministro do governo Lula, autoridades do Legislativo, integrantes do STF, como Barroso, Toffoli, Dino, Zanin e, claro, Gilmar Mendes. Ou seja, só tinha esquerdista, establishment, lixo no jantar, em que eles estão falando que o Eduardo tem que parar de fazer o que está fazendo porque ele está, na verdade, prejudicando a direita. Meu amigo, se o teu oponente está reclamando tanto assim de você, é porque você está incomodando e está incomodando muito. Esses são os mesmos caras que achavam lá atrás que o Bolsonaro não tinha concorrer porque não tinha chance de ganhar. Que ele tinha um teto. Lembra disso? Vocês não lembram. Vocês não têm idade para se lembrar do teto, supostamente o teto dos 20% que o Bolsonaro tinha. E que se ele concorresse, ele ia prejudicar a direita, ia dividir o voto, ia eleger o PT, que o bom mesmo para a direita era votar no Alckmin e não no Bolsonaro. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar disso. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem,
os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos, a própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.